Pessoal, na nossa aula de história de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre a questão das cidades, né? A gente já trabalhou a outra semana questões da primeira vila, né? Vila de São Vicente, que mais para frente acabou se tornando cidade, tá bom? Que foi em São Paulo, quando os primeiros colonos chegaram, né? Os primeiros portugueses, com a questão da colonização e outros países tentando é, comprar, trocar as coisas que o Brasil tinha com os índios, né? Então, eles fizeram a primeiro povoado, a primeira vila foi São Vicente, tá bom? Então, a gente tem a questão de Salvador, né? Que a cidade de Salvador, né, foi da primeira cidade do Brasil. Então, o texto do nosso livro diz assim, ó, a cidade de Salvador. Para aumentar o controle sobre o Brasil, o rei de Portugal enviou para a Bahia em 1548, né, a questão do descobrimento foi em 1500, então quase 50 anos depois, 30 anos depois foi que eles fizeram a questão dos colonos, a primeira vila, né, com São Vicente, e mais um tempinho depois, 1548, foi que teve a questão da primeira cidade, que foi Salvador, tá certo? Então o rei enviou em 1548 o primeiro governador geral para aqui para o Brasil, foi Tomé de Souza. Aí com o governador, com Tomé de Souza, vieram também os padres jesuítas, que vieram para a questão da catequese, de converter os índios à religião, tá certo? A religião católica. E também vieram os trabalhadores, como pedreiros, né? Carpinteiros, telheiros. Essa é o pessoal que trabalhava mais com construção de casas, construção e melhoramento da questão dos povoados, né? Que ajudaram também a questão de formar vila e cidade, como a cidade de Salvador no início, tá bom? Além dos soldados, para protegerem a questão dos povos que vieram de Portugal, né? Proteger o próprio governador Tomé de Souza, proteger os jesuítas que vieram fazer a questão da pregação, né? E os trabalhadores, tá bom? Então os soldados vieram para fazer essa proteção dos portugueses, tá bom? Então o que é que diz depois, ó? Para essa construção da cidade de Salvador, parte da mata foi derrubada e teve início a construção da cidade de Salvador. Então, teve início essa questão da construção da cidade para poder construir a cidade, como houve em nossa região, ao tempo da nossa cidade foi criada, também teve isso, né? A questão de tinha uma floresta, uma mata nesse local, então foi desmatado, foi derrubada a mata para poder construir essa cidade, tá bom? Em que foi fundada em 1549. Então, mais ou menos um ano depois da chegada deles à região de Salvador, a cidade foi inaugurada, foi fundada, tá bom? E o que aconteceu, pessoal? Os índios que viviam ali onde foi construída a cidade, eles acabaram sendo vencidos, mortos pelos portugueses, tá bom? Ou eles fugiram, os que não fugiram foram mortos ou capturados. Então, teve essa questão de a transformação do ambiente, como a gente já viu em geografia, e a transformação de um lugar de um povoado para uma cidade, e também essa questão do massacre, né, de lutarem contra os índios, tá bom? Então, teve todas essas coisas na criação da primeira cidade, de Salvador, tá bom? Então, a cidade como foi dividida, crianças? Na parte alta, Salvador, ela tem partes altas e partes baixas, tá bom? Ela tem muita ladeira. Então, na parte alta da cidade, quando eles começaram a cidade, ficavam as casas de moradias do pessoal mais rico, do pessoal que tinha mais nome em Portugal. Então ficava a casa do governador, tá certo? A casa da Câmara, do pessoal que ajudava o governador nos trabalhos,
tá bom? E o Colégio dos Jesuítas, a parte onde os jesuítas fizeram com a questão da construção dos pedreiros, carpinteiros, fizeram um colégio grande onde eles ensinavam a parte de religiosa e a parte de ensinamentos também sobre cultura, sobre língua, tá bom? Tanto aos que vieram de Portugal, quanto a alguns que depois eles foram também fazer isso na catequese dos índios. Eles foram ensinar os índios a questão da religião também, tá bom? Mas inicialmente eles faziam tanto essa parte da religião quanto o ensino aos povos que vieram de Portugal, tá certo? E na parte baixa, pessoal, na parte de baixo dessas ladeiras, na parte baixa da cidade, onde hoje é o comércio de Salvador, a cidade hoje, a parte baixa fica o comércio, foram erguidos os armazéns e as casas das pessoas que não tinham poder, digamos assim, tá certo? Então, das outras pessoas, dos mais pobres, dos que não tinham um nome, que vieram de Portugal, que se instalaram aqui, então foi construído embaixo as casas dessas pessoas, na parte de baixo da cidade, tá bom? Então tinha essa questão de diferença também na construção, parte alta do pessoal que trabalhava para o governo e da parte da igreja e dos negócios mais ricos, e na parte baixa do pessoal que trabalhava na cidade, mas que não tinha poder, ou não tinha dinheiro, não tinha um cargo no governo, tá bom? Então, o que é que diz na descrição aqui? Ó, a área que você vê na fotografia fica na parte alta e começou a ser construída no tempo de Tomé de Souza. Então, essa imagem aqui, pessoal, que a gente vê na foto, é a parte alta, tá vendo? As casas com um desenho nas suas paredes, né? O jeito que a casa foi construída, a decoração das paredes, as janelas, tá vendo? Toda essa parte da construção, ó, as cores das paredes, né? O tipo de janela, o tipo de telhado, olha a telha, o jeito que é construída, tá vendo? E toda essa parte, isso aí ficava na parte alta da cidade, foi construído no tempo do governador Tomé de Souza, e essa era a parte, digamos, mais rica, mais governamental do tempo do Brasil, do tempo de Salvador como primeira cidade, tá certo? Olha o que diz a legenda aí, ó, como a gente estudou legenda semana passada, olha o que diz a legenda aqui, ó. Vista do Largo do Terreiro de Jesus, com construção da época de São Tomé, em Salvador, Bahia. Essa foto de 2007, tá vendo? Então essa parte aí, o largo, ficava a questão da parte onde ficavam os jesuítas também, onde ficava o governo de Tomé de Souza, ficava toda essa área do governo, e a parte da igreja, da parte dos jesuítas, grande parte dessa construção foi feita na época dele, tá bom? E mostra como era a questão das construções no tempo e essa divisão, a igreja e o governo, com a parte de Tomé de Souza, tá bom? Aí vemos outras coisas também, pessoal, em outra imagem, vamos lá? Na página 26 do nosso livro, a gente tem uma continuação dessa história, ó, um pouco da história de Salvador, a primeira cidade do Brasil. Olha o que é que diz. Ó. Salvador foi a primeira capital do Brasil. Durante o tempo em que foi capital, que foi a cidade principal, digamos, do Brasil, a capital, que foi de 1548, quando ela foi fundada, até 1763, tá vendo aqui a data que ela ficou como capital do Brasil, né? A cidade passou por grandes transformações. Ela começou com aquela construção, né, que eu mostrei a vocês, ó, essa construção, algumas partes do tempo da fundação dela, e que depois ela passou por grandes transformações, tá bom? Ó, em 1624, a cidade foi atacada pelos holandeses, né? Os holandeses queriam ficar com a cidade de Salvador, e então ela foi atacada por eles, tá bom? Os portugueses que moravam lá foram atacados. No ano seguinte a esse ataque,
os holandeses foram expulsos e a cidade de Salvador voltou a crescer. Então, quando eles atacaram Salvador, em um certo tempo, eles acabaram conquistando algumas partes do território lá. Mas no ano seguinte eles foram expulsos. Os portugueses conseguiram expulsar os holandeses de lá e da Bahia, lá da parte onde ficavam os holandeses no mar também, tá bom? E a cidade voltou a crescer, tá bom? Aí é o que os engenhos de produção de açúcar se multiplicaram, né? Porque eles viram que aqui no Nordeste tinha muita, como em São Paulo, tinha muita força para produzir açúcar, tá bom? Teve São Paulo, teve a Bahia, teve aqui em Pernambuco, que foi muito vista essa questão da plantação de cana para fazer açúcar, tá bom? E o comércio também, vendas, negócios, aumentou muito, devido a essa questão que Portugal viu que precisava da cidade de Salvador e com a transformação dela em capital, o negócio, o comércio aumentou muito e a cidade também. Então, foram abertas ruas, né? Foi erguida igrejas, né? E sobrados, né? Sobrados eram casinhas com 2 ou mais andares, tipo apartamentos pequenos. Estão vendo aqui nessas imagens, ó? Como se fossem apartamentos pequenos, 2 andares, com poucos quartos, só para algumas pessoas moravam nos quartinhos mais apertados, então eram divididos esses quartos com mais gente, tá bom? Só como moradia, tá certo? O pessoal trabalhava fora e ficava essa questão mais da moradia, e você tem onde dormir, então uns quartinhos sobrados bem apertados. E o que é que aconteceu mais? Ó? Os donos de plantação de cana-de-açúcar ficavam nesses sobrados também quando iam às cidades. Então, além de se vir como moradia de algumas pessoas, quando os donos das plantações de cana iam para as cidades, eles acabavam ficando nesses sobradinhos. Por quê? Porque muitos desses sobrados, desses apartamentos pequeninhos, serviam também como pequenos hotéis, né? Então eles ficavam lá, ficavam nesses sobrados e como eram pequenos, mas também eles só iam alguns dias para resolver suas coisas na cidade, então eles iam, ficavam nesse cantinho só para ter um lugar onde dormir, onde ficar, tá bom? E saíam durante o dia e às vezes um pedaço da noite para resolver suas coisas, tá bom? Essa era a questão do ambiente, da história de Salvador e sua importância para o Brasil, pessoal.